é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Não vamos nos delongar, porque nós já passamos por esse versículo. Nós vimos que tem 3 propósitos, certo? Ele vai narrar, o objetivo é narrar a história dos descendentes de Davi. Também ele alcança, para mostrar a graça de Deus que alcança também os gentios, inclusive para a linhagem do Messias. E também mostra a importância do parente remidor, figura de Cristo. Aqui a data e o histórico do livro. Você lembra que a data é posterior ao tempo dele. Ele se refere ao tempo dos juízes, mas foi escrito já no tempo dos reis, certo? Então é um livro que foi escrito posteriormente. Provavelmente Samuel foi o que escreveu. Então, o contexto histórico seria Juízes. Já vimos aqui a questão do esboço do livro. Já vimos elementos históricos e culturais do livro de Ruth. Estudamos sobre isso. Vimos a providência de Deus observada no livro de Ruth, que foi muito importante. Então, não dá para revisar, senão a gente vai ficar de novo só aqui, certo? Vimos os infortúnios na vida de Noemi, certo? Então, aconteceu várias coisas ruins na vida dela. Aqui anda continuando. Eu tinha parado aqui, não sei se o Cato viu isso aqui semana passada. Então, as virtudes de Ruth. Primeira coisa, irmãos, lealdade e fidelidade. Ruth 1:16. Alguém leia para nós esse versículo? Ruth 1:16. Eu não entendi, irmão, o senhor leu. Só leu errado. Tá. Aham. Diz, porém, não me conseguistes para que eu te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, passares a noite, ali passarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém. Então, nós tivemos esse até como nosso versículo-chave. E veja, irmãos, a fidelidade dela, a lealdade que ela teve para com a sua sogra, né? Então, ela deixou seu Deus, certo? E passou a ter o Deus da sogra dela como seu Deus, certo? A sua fidelidade à sogra. Mas isso para ela foi muito bom também, né? Porque ela ganhou a salvação, né? Então, ela se converteu ao Senhor. Então, essa é a coisa mais importante da vida de Ruth. Quando é que ela se converteu? A Bíblia não fala. Provavelmente já foi lá em Moabe, certo? Ou com a própria fala de Noemi, com a pregação de Noemi, ou com a pregação do marido dela, certo? Provavelmente mais Noemi. Então, ela se converte ao Senhor. Então, para ela tomar essa decisão, ela já tinha Deus como seu Deus. Porque essas virtudes que ela tinha na vida, Deus é que infundiu no seu coração. Bom, outra coisa, ela era determinada e disposta. Então, quando ela tomou uma decisão, aquilo era firme. Então, não é aquela pessoa que toma uma decisão, mas dependendo da circunstância, dependendo de quem insiste com ela, ela muda de decisão, muda de atitude. Ela foi uma pessoa determinada. Ela tomou a decisão, sabia que isso era certo, então ela continuou naquilo que é certo, certo? Então isso é importante, a gente sabe. Claro que a gente pode voltar atrás se a gente vê que a gente tomou decisão errada, certo? Aliás, é até sábio você voltar atrás, certo? Se você está
acha que tomou uma decisão errada, é muito sábio você estar voltando atrás. Mas quando você está certo, é importante que você continue firme, determinado naquilo que você decidiu. Agora, se você está errado e continua na sua decisão mesmo errado, isso já não é determinação. Isso já é outra coisa, certo? Então, nós poderíamos chamar de quê? De orgulho, poderíamos chamar de a pessoa teimosa, né? A pessoa teimosa, qualquer coisa, mas não é determinação, certo? Essa pessoa está errada. Agora, talvez a pessoa não acredita que esteja errado. Então, mas quando a pessoa toma consciência que está errado, tem que mudar de atitude, certo? Ruth era determinada, certo? Então, ela não resignou a sua situação de viúva. Ou seja, estava viúva, ia continuar viúva até que fosse feito aquilo que deveria ser feito. Ou seja, ela poderia chegar lá e buscar outros jovens. É isso que Boaz falou para ela, não é? Você não procuraste nem jovens ricos, nem pobres. Então ela esperou para seguir a orientação da sua sogra. Então veja que a gente percebe aqui que ela adotou a sogra como sua mãe. Então ela fez com a sua sogra como se fosse a sua mãe. Ela foi submissa à sua mãe. Ela não tinha mais o marido, então ela se submeteu à autoridade mais próxima, que seria a sua sogra. Ela fez um propósito com Deus, primeiramente. Isso. Aí, quando ela chegou à revelação da lei de Moisés. Seu povo é meu povo, seu Deus é meu Deus. Ela conseguiu revelação do povo dela, a própria Ruth, eu falei a história. Quando ela pôs um propósito no coração, porque é muito difícil, pessoal. Quando você erra, por quê? Seu errei. Normalmente eu morei. Eu estou fazendo as coisas com carne. Sim. Quando tem um propósito com Deus, a gente observa. Tem a resposta, mas tem a resposta ter. Então é difícil errar. Agora, quando não tem propósito. Primeiramente, ela tem propósito com Deus, isso sim. Mas a gente observa a obediência dela para com a sogra, justamente porque ela era humilde, né? Tinha humildade para com que ela tinha realmente adquirido, que o orgulho é que impede a pessoa. O ser humano normalmente ele é orgulhoso. Então, ser submisso, igual ela fez aqui, não é fácil, certo? Porque ela entregou sua vida, certo? Ó, diligência e obediência. Incansavelmente trabalhou e seguiu as instruções de Noemi. Então, ela não deixou de seguir as instruções da sogra dela. Ela obedeceu totalmente. Ela foi conhecida por suas virtudes e caráter íntegro. 3:11. Então, ela era conhecida, veja. 3:11. Pois toda a cidade e sabe que és mulher virtuosa. Está vendo aqui? Então, ela adquiriu fama, ela passou a ser conhecida pelo seu caráter íntegro. Como é que você é conhecido? Certo? Isso é muito importante. Você é conhecido pelo seu caráter íntegro? Você é conhecido só profissionalmente? Ou você é conhecido... às vezes tem gente que é conhecido pelo mau caráter, né? Também, né? Então, como é que você é conhecido? Então, isso é importante. Nós, como crentes, temos que ser conhecidos pelo nosso caráter, pelo bom caráter. Sua perseverança. Ela perseverou no caminho da integridade
E isso chamou a atenção de Boaz. Então, quando ela estava trabalhando nos campos de Boaz, ele perguntou, quem que é aquela moça? Aí eles falaram para ela, é Ruth. Ele já tinha ouvido falar dela. Então, como ele ouviu falar dela, então ele tratou ela com bondade. Ele era um homem bondoso, né? Mas, principalmente porque ele ouviu falar dela, sabia do seu caráter, então ele tratou ela com bondade. Porque ela chegou na sua casa, ela não foi pedir esmola, ela foi trabalhar. Ela foi buscar o pão para o seu sustento e da sogra. Então ela estava ajudando a sogra no seu sustento. Então isso chama a atenção de Boaz, que a trata muito bem. E na conversa que eles tiveram, lembra que ela falou assim, as tuas palavras me consolaram. E ela fala assim para ele que ali ela usa a expressão que, porque achei graça diante de você. Quer dizer, ela nem achava que ela era merecedora de toda aquela bondade que ele estava mostrando sobre ela. Então ele viu que ele estava sendo gracioso, estava sendo mostrando graça para com ela. Então por que está sendo gracioso para comigo, né? Ou seja, mostrando graça. Então isso realmente fez com que nós pudéssemos ver ali também um exemplo da graça de Deus na vida dela e na vida de Boaz também. Na vida de Noemi também. Ok? Então, ela chama a atenção. Quem foi Boaz? Homem valente e poderoso da família de Elimeleque. Então, isso aqui é importante. Então, veja, de quem era Noemi, Malom e Quilion? De qual família que eles eram? Da mesma família, certo? Então, eles eram da mesma família. Então, isso aqui é importante para o que segue a história. Ele se tornou remidor. Então, tinha que ser o remidor. Então, vamos pensar aqui, se existisse essa lei hoje, né? O remidor, o primeiro seria, qual que é o parente mais próximo de alguém? O irmão, né? O irmão, né? Se não tem marido, não tem filhos, seriam os filhos, né? Se tem marido, tem filho, seria um irmão, certo? Aí se não tiver um irmão, aí seria um tio, ou um primo, alguma coisa, vai descendo, certo? Boaz, ele não foi o primeiro homem mais próximo. Ele mesmo falou, ele era o segundo, certo? Bom, ele era poderoso e, na família de Elimeleque, bondoso e justo. Ele mostrou essa bondade e a sua justiça para com Ruth. Por que é justo? Por que ele foi justo? Ele não foi pessoa, foi bondosa, foi gracioso, cheio de graça, né? Faz graça. E não é, por que é justo? Fez aquilo que ela merecia? Ele fez sim aquilo que ela realmente merecia, por causa de tudo aquilo que ela já tinha feito. Ela achou que era justo. Ele não fez por graça, ele fez porque achou que ela merecia ser tratada daquela forma. Estima-se que era mais velho do que Ruth. Veja, Ruth 3:10. Podem ler. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, porque melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste corajosos e pobres que ricos. Ok, agora isso aqui é quando Ruth já estava aos pés de Boaz, né, para ser o resgatador, e ele soube que era ela, então ele pegou e falou assim, ó, o que você está fazendo é melhor, mais virtuoso do que o que você fez primeiro. O que era que já tinha chamado a atenção dele? É que ele tinha largado o seu povo, largado o seu Deus, da sua terra, e tinha vindo acompanhar a sua sogra. Agora, o que ela estava fazendo? É como se ela estivesse pedindo em casamento, vamos supor assim, né? Para nós entendermos. Para ele.
Agora, o que ele pensou? Você é jovem. Você não procurou jovens, nem rico e nem pobre. Então, a diferença da idade deles deveria ser bem grande. Então, ele já era um homem já velho, certo? Mas ela, para obedecer a sua sogra, obedecendo a Deus também na lei do levirato, né? Ela estava disposta a fazer esse sacrifício. E não foi sacrifício, né? Ela deixou o seu Deus falso também. Deixou seu Deus falso, principalmente, né? Essa foi a coisa mais principal que ela fez, né? Aham. Ok? No diálogo, vamos ver aqui o diálogo. Boaz mostra respeito, admiração e bondade para com Ruth e pede para colher espigas só na sua lavoura. Isso aqui acho que nós já passamos, né? Então nós vamos só ver. Então, olha, colhe espigas só na sua lavoura. Esse aqui foi muito importante. Por quê? Era uma mulher sozinha e podia ser abusada, podia ser maltratada. Disse, não, fica só comigo. E ele deu instruções para como ela deveria ser tratada. Por sua vez, ela mostra humildade e respeito. Ele usa a palavra graça, Ruth 2:10. Leia aqui porque eu mencionei, mas não li o versículo. 2:10, lê esse versículo. Uhum. Na minha tradução fala, porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira. Tá? Então, o sentido aqui realmente é esse, ele estava fazendo mais do que ela esperava, certo? Estava sendo gracioso. Ruth, então, mostra então, essa humildade dela. Boaz elogia Ruth falando da bondade da sua sogra. Falando da bondade para com a sua sogra. Então, o que ela fez, né? Versículo 12. Leia para nós. O Senhor. Seja cumprido pelo galardão do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste a brilhar. Ok. Então, tá vendo aqui? Atribui teu feito, certo? O que ela tinha feito, né? O Senhor retribui o teu feito e seja concedido pleno galardão da parte do Senhor teu Deus, de Israel. Do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas vieste a abrigar. Então ele abençoou pedindo a Deus, né, ou colocando Deus que abençoasse como se fosse uma do seu povo. Isso foi muito bom. Ruth responde as palavras de Boaz que as consolou. Então, quando ela fala isso, ela responde assim, disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Então veja que ela usa mais ou menos uma vez a palavra, né? Então ele está falando, você me consolou com as suas palavras. Você me tratou como não melhor do que as suas criadas. Ele tratou como pessoa mesmo, como gente mesmo. E ela estava numa situação pior do que a empregada. Ela não era empregada dele. Era alguém que estava, era como se fossem os mendigos, as pessoas estrangeiras, que era para colher as espigas. Boaz convida Ruth para comer com as suas servas e Boaz dá ordem aos servos a respeito de Ruth. O pessoal deixa cair algumas espigas ali para ela pegar. Ela trabalha mais rápido, junte mais rápido. E assim eles fizeram, certo? Remissão das terras e de Ruth.
Noemi conta para Ruth sobre o costume do levirato e instrui Ruth. Nós já falamos sobre esse costume, né? Está na lei, mas ele era praticado antes da lei. Lembra de Judá, que usou essa lei do levirato? Então, Judá é antes da lei, né? Mais ou menos, né? Porque lá ele usou a primeira vez, né? Com Tamar, lá com o primeiro filho. A hora que ele morreu também, ele não usou com o terceiro. Mas a gente mostra que já era o costume, né? Ruth segue as instruções da sua sogra. Isso aqui é importantíssimo. Olha, então ela falou assim, olha, ele é o seu resgatador. Você faz isso. E ela se dispôs a fazer. A pessoa, uma jovem hoje de 20 e poucos anos, no máximo 30 anos, e um senhorzinho de lá para os seus 60 anos, né, já bem torrado mesmo, né? E você vai casar com ele. A jovem diz, oh, não, ele é velho. Normalmente faria isso, né? Mas ela não. Ah, não, mas é diferente. É diferente aqui, ó. Vai ser chamado papai de açúcar. Nesses jovens casam com o velho, que o velho vai morrer, ela nem pode. É. Mas os velhos hoje tá bem esperto, viu? Eles casam, mas não deixa nada, não. Bom, vamos lá. Muito bem. Ruth aceita as instruções da sua sogra. Boaz aceita resgatar, mas tem que resolver com o primeiro resgatador. Então, aí ele vai fazer isso. Quando ele compra as terras de Noemi e casa-se com Ruth. Então, veja, esse aqui é um ponto importante. Ele segue exatamente o que estava na lei. Ele não podia fazer, era ilegal se ele realmente o resgatasse ou comprasse as terras e casasse com Ruth e o outro quisesse. Ele teve que oferecer para o outro. E a última pergunta aqui do nosso texto é uma pergunta para reflexão. Obed é filho de Ruth com Boaz. Obed levou o nome de Malom, certo? Que é o primeiro filho de Elimeleque. Ele levou o nome dele porque ele estava resgatando o filho que tinha morrido sem ter filhos. Ele levou o nome de Malom. Esse era o costume do levirato. Então, você suscitava o nome ao falecido. Certo? Obed levou o nome de Malom. Mas o sangue era de Boaz. Certo? O sangue era de Boaz. E Boaz e Ruth, né? Mas esse era o costume da época. Agora, a pergunta, essa história foi uma tragédia ou propósito de Deus? Propósito de Deus. Nós já vimos, né, lá atrás, né, da providência de Deus agindo em todos os detalhes, né? Lá em Judá, Tamar, era 2 filhos que morreram, religiosos, entendeu? Continuou tendo 3 filhos, né? Uhum. Se você for ver aqui, irmãos, então, realmente, se você for a pessoa que estava vivendo a Noemi, ela falou, minha vida é uma tragédia, só acontece coisa ruim. Olha, primeiro tive que sair da minha terra, a coisa foi difícil, sair com meus 2 filhos, deixar tudo,
Deixar o meu povo, ir para uma terra, povo pagão, difícil. Ah, mas foi muito difícil você deixar. E saiu, mas tudo bem. Chega lá, o marido morre, aí fica difícil. Sem marido. A pessoa está sozinha com os filhos, mas pelo menos ainda tem os filhos, né? Tem uns filhos, tá bom. Os filhos se casam, têm as suas noras, tá? Os filhos, as noras, até que dá para levar a vida, né? Tranquilo. Né? Mas daí morre os 2 filhos. Ela fica completamente desfilhada, sem nenhum filho. Sem nenhum filho. Aí onde que ela chega ao ponto de falar, não me chamai de Noemi, me chama de Mara, porque eu sou uma pessoa amargurada. Então ela viu desse jeito a princípio, certo? A sua vida como uma tragédia, como um problema sério. Mas logo depois, Deus já foi, juntamente com a tragédia, Deus foi fazendo a graça dele, a misericórdia dele. Ruth, com o casamento com Malom, talvez a princípio se não mostrasse, mas olha, se fosse fazer uma história completa, né, a gente teria que preencher as lacunas, né? Iguais quando quando eles fazem os filmes, né? Eu teria que inventar com quem? Quem é que falou de Deus para Ruth? Certo? Talvez eu já tinha ouvido falar, mas quem que mostrou claramente para ela? Talvez ele seja uma daqueles que já tinha ouvido falar, só que precisava ser um pouco esclarecida. Eu acredito que provavelmente deve ter sido Noemi, certo? Mas pode ter sido seu marido também, certo? Mas por que seu marido morreu? A gente também não sabe. Por que eles morreram? Certo? Então tem todas estas coisas que a gente tem que entender, certo? Então nós temos 2 coisas importantes aqui. Ela agora está fora, conhece a Ruth se converte e elas têm o marido morreu tudo, mas ela tem as 2 noras. Ela vai para de volta porque soube que agora tem comida lá. Olha a providência de Deus, como Deus já está abençoando. Deus amenizou a situação, ela volta. Só que ela volta, ela está pobre. Que adianta você conseguir terra se você não tem com que cultivar? Certo? Você tem como cultivar a terra? Pode te dar muita terra. Se você não tiver como cultivar, você não dá para fazer. Certo? Ela voltou, tinha as suas terras, mas não podia fazer nada. Então ela tinha que ter alguém que pudesse. Agora, lembra desse resgate aqui? Ela ia resgatar aquelas terras. Lembra também da lei até quando chegasse os 50 anos, né? A terra voltava para a família de Elimeleque, certo? A terra voltava para ele. Então não ficaria com Boaz para sempre. Apesar de estar na mesma família, né? Mas só que não era. Apesar que não tinha descendente, né? Seria Obed a mesma, então ficaria na mesma. Eu acho que ficaria na mesma família. Então, e aí, então, ela vê a graça de Ruth, então, voltando, se convertendo, sendo pessoa que vai fazer a vontade de Deus e que se prontifica a casar-se com Boaz, e então Boaz se prontifica em casar-se com ela. Onde ele vai lá, no capítulo 4, fala assim, olha, e aí, ó, fulano, eu sei que você é o principal resgatador, e eu queria resgatar, mas você é principal, estou te dando a preferência. Se você vai para comprar as terras dela, daí ele pegou e disse, não, eu compro sim. Tudo bem, então, mas se você comprar as terras, você tem que casar-se com ela para resgatar o nome. Aí ele já não interessou.
Não, não, o nome eu não quero, não, eu não quero casar-me, não, isso vai trazer problema. Então resgata você. Então, onde eles fizeram aquele acordo lá de tirar o sapato, lembra dessa, que era costume deles? Tirava o sapato, e então ele pôde ter esse direito de agora casar-se com ela, porque foi feito o acordo com o primeiro resgatador. E ele vai, então, consegue fazer isso. Então, essa história realmente seguiu todo o propósito de Deus. E esse propósito a gente vê cá, aqui bem no finalzinho, né? Vamos lá, capítulo 4. Versículo 13. E assim 13 em diante. E assim tomou Boaz a Ruth, e ela foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por resgatador da alma, nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. E esse é o pai de Jessé, pai de Davi, e esses são, pois, gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nação, Nação gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Então, nós falamos de Judá, né? E aqui tem o próximo descendente dele, que é com Tamar, que é que ele começa lá, ó. São as gerações de Pérez, certo? Pérez é filho de Judá, certo? Muito bem. Então, quais são então as coisas que nós podemos ver aqui nesta passagem, certo? Veja aqui então, de acordo com essa passagem, estão dizendo assim, ó, então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor. Veja aqui então, era uma pessoa conhecida, pessoa que realmente as pessoas se alegravam. Então ainda era uma comunidade em que um se importava com o outro, certo? Então, pessoas que realmente viam a luta dela e que puderam se alegrar quando as coisas se deram bem. Então é importante a gente se condoer quando a pessoa não está bem, mas também se alegrar quando a pessoa vai bem, certo? E assim elas fizeram, certo? Ele será, então agora já falando do descendente dela, do filho de Ruth, ó, ele será o resgatador da tua alma e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te será melhor do que 7 filhos. Veja aqui, uma nora melhor do que 7 filhos. Porque, na verdade, é melhor uma nora que ama você do que 7 filhos que não está nem aí com você. Certo? Alguém que realmente te valoriza, que realmente sabe o que é o valor da amizade, o valor de ser filho de Deus, de estar firme, de fazer a vontade de Deus, do que alguém que não tem temor a Deus, que não quer saber de nada. Então essa é a coisa mais importante aqui. É isso que elas falaram dela. Certo? É claro que aqui fez uma comparação, né? Uma comparação que a gente pode até concordar. Adianta 7 filhos que não se importa, que só busca os seus interesses, busca só a sua vontade, ou alguém que nem é da família, mas que é amigo, que é importante.
que tem você como pessoa importante. E Noemi tomou o filho e o pôs do seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Interessante que as vizinhas lhe deram o nome, né? Não sei por quê, mas foram elas que deram o nome. Então, veja que este Obed, então, é pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então, olha, Obed foi avô de Davi, e Ruth, então, foi bisavó de Davi, certo? E o descendente lá para frente de Davi foi quem? Jesus Cristo. Então, Deus colocou uma estrangeira na sua descendência, certo? Ele já tinha colocado lá atrás, lembra de Raabe? Raabe também pertence, né? Que era Jericó, de Jericó. Então Deus colocou duas estrangeiras que agora faz parte. Às vezes, como o povo de Israel esperava realmente o Messias, e provavelmente as moças, né, as senhoras jovens, esperavam muito que elas fossem, talvez, tivessem um filho como seu filho seria o Messias. Não sei se elas entendiam bem ainda que era necessário ser virgem, coisa assim, né? Não sei se você sabia, mas pelo menos da descendência, né? Então ela seria da descendência. Então, mas Deus colocou essas duas estrangeiras na descendência e concedeu bem para frente, né? A graça de Maria e José ser descendente deles e ela ser, então, bisavó de Davi, o maior rei que Israel já teve. O maior rei em fidelidade e em amor a Deus. Foi o maior rei em poder, foi Salomão, né? Mas em fidelidade e amor a Deus e prosperidade mesmo nos caminhos de Deus, ele foi Davi. Tanto é que Davi sempre fez as coisas, Deus sempre fez as coisas por amor a Davi, certo? Então essa seria então, meus irmãos, terminando então o último propósito do livro, então, para mostrar essa descendência de Davi, ok? E a gente encerra bem em cima. Falar. Oi? Rabi não. Ruth? Não. Não, não. Não, a Rabi foi lá atrás. Hã? Espera aí, aqui fala ou não? Não tinha versabado essa. Então abre lá que eu quero ver, porque eu não tinha visto. Então abre lá para mim e leia. Mateus 1, Salomão gerou de Raabe a Boaz. Esse de Ruth gerou Obed e Obed a Jessé. Amém. Eu já li esse versículo muitas vezes, mas estou atinando agora. Então, o pai de Boaz, a mãe de Boaz foi Raabe. Mãe. Amém. Então tá perto, né? As duas, né? A gente volta lá em estudar, né? Até essa tive que falar, né? A geração de Uhum. mulher, né? Aí veio o logo que falou, o que tá nessa geração? Geração do assim. Então. Uhum. Tem uma coisa interessante também, porque na lei do levirato, o primeiro filho, recebeu o nome do primeiro marido. Uhum. Então, no caso, era para Obed ser filho de Malom.
Só que quando você olha na genealogia, não é. Ele é filho de Boaz. Boaz é Coloca o Boaz, né? por causa da lei do levirato, ela tem a lei jurídica e a lei social. A lei jurídica era a obrigação dos irmãos. Quando não tinha os irmãos, passava para os parentes. Só que já não era mais obrigatório, era voluntário. Era um poder de redenção para a família. Por isso que na genealogia aparece Boaz e não Malom. Tá bem. Ok? Então, essa finalização aqui foi boa. Muito bem. Vamos agradecer então, porque nosso tempo já foi. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor e te louvamos, ó Pai, por essa graça que o Senhor nos concede, estarmos aqui aprendendo com Ruth e também, ó Pai, aprendendo cada vez mais com o Senhor. E abençoa, Senhor, que nessa história não somente nós possamos ver os fatos históricos, mas também ver toda a parte prática que o Senhor nos deu ali, de humildade, de obediência, de colocar-se à prontidão para fazer a vontade de Deus. Então, que o Senhor nos dê essa graça, Senhor. Te louvo, Senhor, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.